Me responde uma coisa, qual foi a última vez que você visitou uma assistência técnica para formatar o seu computador ao invés de fazer isso por conta própria? Hoje veremos o porquê que essa parte específica da informática está tão desvalorizada, como podemos melhorar isso e muito mais. Eu espero que vocês gostem do vídeo e, por favor, se inscrevam no canal. Assim, mais pessoas chegam a essa mensagem, mais gente pode ser ajudada ou influenciada de maneira positiva. Nos anos 90, o técnico de informática era uma profissão muito lucrativa. Isso porque não existiam tantos profissionais capacitados para isso. Antigamente, você era um técnico de informática e de eletrônica. Por quê? Porque o hardware era muito caro e você não podia simplesmente trocar uma peça e comprar outra. Eu não vivi essa fase da informática, porém eu conheci pessoas que ganhavam muito dinheiro com isso em 97, 98 até 2000. Depois tivemos a Lan House, que se popularizou pelo país inteiro, enfim. Só que é importante entender isso. Como é que de 95, 98, 2000 para 2010, depois para 2020, 2024, a gente começou a perceber que esse mercado perdeu muita força. Só que antes de entendermos exatamente qual que é o problema das assistências, é importante entendermos o problema do brasileiro. O brasileiro ele tem a cultura de valorizar muito mais o produto do que a mão de obra. E isso você encontra em todas as classes do país. As pessoas mais pobres fazem isso, as pessoas com um pouco mais de condição fazem isso, e as pessoas muito ricas também fazem isso. Com certeza, em algum momento aqui na internet você já esbarrou com um cara multimilionário falando o quanto ele acha um absurdo pagar 200, 300 reais para alguém fazer algo que ele mesmo pode fazer. E isso gera uma sequela muito grave, que é a pessoa que trabalha e que oferece serviço começa a se ver obrigada a reduzir o seu custo, reduzir a sua capacidade a um preço menor para conseguir entregar aquilo para o cliente e para conseguir competir com outras pessoas que estão se desvalorizando, para não falar outra palavra. Isso significa que quando um técnico cobra 200 reais para formatar um computador, você provavelmente acha muito caro, porque você pode fazer isso de graça pesquisando na internet. Quando o técnico do lado cobra 100 reais, você acha que o que cobra 200 é realmente maluco, porque o outro cobra 100. Só que aí, se você andar mais um pouquinho pelo bairro, você encontra um cara que cobra 40 e faz no fundo da casa dele. E daí você acha que é todo mundo esperto, querendo cobrar muito caro de você. O cara que cobra 40 é um pouco menos esperto, afinal, o mais esperto é você que consegue fazer de graça. Não levando em conta que nós não temos garantia daquilo que a gente faz, mas temos garantia do que o outro faz e recebe para isso. É por isso que geralmente empresas não contratam de graça, tá? Ela não deixa você ficar lá fazendo o serviço para que você aprenda, nem que você peça. Por quê? Porque se você fizer algo de errado, ela não pode te culpar por isso. Afinal de contas, você não recebeu um centavo para fazer aquilo. E essa é uma das grandes vantagens de ir em uma assistência de qualquer coisa, que é o fato de que você tem garantia do serviço. E, infelizmente, eu percebo que essa cultura está muito enraizada na internet, né? Eu já vi muitos vídeos e memes de pessoas que falam algo como: passou de R$1 é torrent. É muito triste quando a gente começa a olhar para o serviço de alguém ou para um produto específico que às vezes é muito barato e acha que aquilo não devia nem ser cobrado porque você consegue de graça. Eu lembro quando eu lancei o meu primeiro curso, que foi na Udemy, eu publiquei no canal, né, todo feliz: ó, gente, criei meu produto aqui para que você conheça mais sobre hardware, aprenda dicas, não sei o quê. E algumas pessoas comentaram coisas do tipo: por que eu vou acessar isso? Por que eu vou querer um curso se eu tenho de graça na internet, se eu encontro isso em qualquer lugar? E a pessoa não presta atenção no fato de que ela está poupando o trabalho dela de pesquisar por horas e horas coisas na internet, sem saber a fonte disso, adquirindo um produto. E não falo só do meu, tá? Qualquer tipo de produto que te entrega essa praticidade de poupar o tempo. Nós, como brasileiros, valorizamos muito o produto e não valorizamos a mão de obra. Só que tem uma coisa, né? Eu gosto de pensar que, infelizmente, os bons sempre pagam pelos maus. Isso aí é uma coisa que acontece em todas as áreas. Infelizmente, tem muita assistência picareta, e essas assistências que são picaretas deixam aquela interface, aquele conceito de empresa, aquele conceito de assistência de bairro desmoralizada. Isso acontece porque muita gente por muitos anos foi lesada de alguma forma. Então, assim, quando eu fiz aquele meu vídeo no passado sobre levar um PC que não tinha defeito para uma assistência e o técnico falar que tinha defeito e me cobrar por isso sem avisar, isso é uma prova do que eu estou falando agora. Infelizmente, existem assistências que querem apenas tirar vantagem, que querem, às vezes,
tirar uma peça do seu computador e colocar outra, mais fraca, você não manja muito, então nem vai perceber. E aí, com a ascensão dos canais na internet, inclusive o meu, a pessoa pensa, tá, mas por que eu vou fazer isso se eu posso simplesmente ver aqui no YouTube o mano que ensina? Eu não vou levar na assistência e correr o risco de ser enganado. Então a gente entende que de um lado a pessoa não valoriza a mão de obra e do outro a pessoa quer tirar vantagem porque ela não tem a mão de obra valorizada. É basicamente isso que acontece no Brasil. Outro ponto que é importante destacar é que me parece que a estética das assistências, isso não é uma ofensa, tá? É apenas uma constatação que eu vejo. A estética das assistências, pelo menos aqui em São Paulo, elas são muito datadas. É uma coisa muito anos 90 até hoje. Lá perto de onde eu morava, muito tempo atrás, tem uma assistência, que eu não vou falar o nome por motivos óbvios, que, cara, é assim, você entra na loja, aí é uma bancada, um monte de caixa de peça que não existe mais, uma porrada de gabinete branco de um lado, um monte de impressora do outro, e lá no fundo uma bancadinha de madeira com um monte de HD empilhado. E eu nem vou entrar no fato de que ele é mal encarado e trata um pouco mal os clientes. E nem que uma vez tentou me trocar um HD SATA para um IDE falando que o IDE era mais potente. Eu tinha 16 anos e caí nesse golpe. Essa estética antiga, de coisas antigas, não atrai pessoas novas, porque as pessoas novas estão na internet. As pessoas novas conhecem o que é um X99, conhecem o que é um PC Gamer, conhecem o que é um computador bom e o que é um computador ruim. Então ela não tem interesse de ir em um lugar desse se ela pode ver o que ela quer na internet e comprar nas lojas que ela gosta na internet, comprar no Apichal, na Terabyte, no Kabum, enfim. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que na minha opinião é o mais crítico, que é: quando a gente pensa na assistência técnica, a gente pensa no quê? Quando você tem um PC, tá? O seu PC deu problema. O que você pensa que essa assistência pode te oferecer? Provavelmente, na cabeça de vocês, passou formatação com backup, instalação de programas, troca de pasta térmica, enfim. E boa parte dessas coisas a gente consegue de fato na internet, o que afasta mais ainda a pessoa que pensa que não precisa pagar por aquilo. Eu até hoje nunca conheci, não estou dizendo que não existe, nunca conheci uma assistência técnica que oferecesse algo muito diferente. Nunca. Você tem empresas que oferecem coisas diferenciadas, tem empresa que oferece case mod, oferece acessórios específicos para computador, teclados, mouse e afins, mas uma assistência no qual você leva para consertar e lá dentro tem um serviço diferente do que a gente encontra, eu nunca vi. E a gente pode pensar que a gente não vê porque não é interessante que façam, mas eu acredito que seja pelo fato de que as pessoas realmente pararam no tempo no conceito assistência técnica. Você encontra assistências que consertam coisas, só que são poucas. Eu até hoje só conheci uma aqui em São Paulo, que foi minha patrocinadora, que eles faziam um serviço de solda, de troca de chip de GPU. Em geral, até porque é um maquinário mais caro, as pessoas não se profissionalizam nisso. Principalmente porque eu percebo que boa parte dos técnicos tradicionais pararam de aprender sobre eletrônica. Então, geralmente um técnico ele não sabe mais consertar uma placa-mãe, ele sabe dizer que ela está com defeito. E aí a gente vai para um outro problema. Você leva, e com certeza já aconteceu com você leva o computador na assistência e o cara fala o seguinte: não tem conserto. Só que é o seguinte, pessoal, absolutamente tudo tem conserto. Se essa peça não explodiu, não saiu fumaça, não pegou fogo, não estragou todo o PCB, ela tem conserto. O que é interessante entendermos é que nem tudo compensa consertar, porque às vezes sai muito caro. Só que o cara não sabe qual é o problema da peça porque ele não tem o conhecimento para isso ou não tem o maquinário para isso, então ele diz que não tem conserto. E às vezes até te recomenda uma peça que ele tem lá jogada e você paga um valor e leva essa peça junto com o seu PC. Então, em boa parte das assistências que eu já conheci, existe essa estética, esse cenário, essa falta de o que oferecer ao cliente. Inclusive no meu curso que eu falo sobre ganhar dinheiro com informática, lá tem uma aula completa sobre serviços que eu ofereceria que as pessoas não fazem e o quanto cobrar por cada um deles. É importante para você técnico de informática, seja você que atende na sua casa ou que está pensando em abrir uma lojinha, que entenda, o pós-serviço é muito mais importante do que o pré-serviço. É óbvio que você tem que atender bem o seu cliente, só que o que vem depois é importante. Quando eu trabalhei numa assistência técnica, a gente recebia o PC, consertava, colocava lá a ordem de serviço, o cliente vinha buscar, a gente entregava, tchau, obrigado. Não tinha uma mensagem no WhatsApp, não tinha uma preocupação com o cliente, não tinha nada que fizesse o cliente querer voltar. Era apenas a esperança dele gostar do serviço e voltar eventualmente. Essa falta de cuidado eu percebo que tem em todo canto. Então eu recomendo que você sempre preste atenção nisso. É uma coisa que eu falo no meu curso também. Depois que você oferecer o serviço, coloque esse cliente num espaço especial.
Tudo bom, João? Ó, consertei seu PC, ele tava com isso, isso e isso de defeito. Ó, se precisar de qualquer coisa, esse aqui é o meu número pessoal, você falar diretamente comigo que a gente resolve o seu problema, beleza? Isso não tem, cara. É muito raro você encontrar alguém que tenha esse cuidado. Isso só faz com que as pessoas se afastem cada vez mais de trabalhar com isso, porque elas veem que é um mercado que não dá dinheiro, apesar de que dá dinheiro. E as pessoas que já não tinham interesse de trabalhar com isso apenas falam que preferem fazer isso em casa. E justamente por isso que ao longo do tempo eu crio os meus produtos, porque eu recebo muita mensagem no Instagram. E eu já percebi que muita gente que vem falar comigo para tirar uma dúvida tem muito conhecimento, só que essa pessoa não sabe que ela pode ganhar dinheiro com esse conhecimento. E as lojas de informática que eu já entrei em contato, ou assistências que entram em contato comigo, elas sempre entram sem pensar no que elas podem fazer para conseguir mais clientes ou para conseguir melhorar o que elas oferecem. Elas sempre entram perguntando quanto é que custa para anunciar no canal, quanto que custa para fazer uma collab, quanto que não sei o que. Mas ela nunca quer trocar uma experiência, sabe? Ela nunca quer conversar comigo sobre o próprio negócio dela. Tipo, ô Felipe, o que você acha sobre isso aqui? Eu tô pensando em oferecer esse serviço aqui, você sabe se compensa? Você conhece algum gringo que faz dar certo, alguma coisa do tipo? Não, as pessoas só querem captar mais clientes para oferecer formatação, montagem de PC, limpeza e não sei o que mais. Então a mensagem que eu deixo para vocês que querem trabalhar com isso e para vocês que já trabalham é: nunca, assim, é sério, não desvalorize a sua mão de obra. Sempre procure o público que está disposto a pagar o que você vale. Não tente competir com o sobrinho que formata por R$20, porque você não vai conseguir se sustentar desse jeito. Você precisa oferecer algo que esse sobrinho não consegue oferecer e deixar isso claro para o cliente. Deixar claro que você tem um serviço diferente, que você oferece uma garantia, que você oferece um contato direto com esse cliente, que ele não vai ficar na mão se o PC der problema, que você consegue atender ele rápido. Essa é a minha humilde opinião sobre tudo isso e eu espero que vocês participem aqui nos comentários contando a experiência de vocês. E se você já trabalha ou pretende trabalhar com informática ou quer aprender mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição o meu site com cupons dos meus mais novos 3 produtos que com certeza vão te ajudar. Esses cupons ficarão disponíveis por algum tempo, então não perca essa oportunidade, porque depois não teremos mais cupons. Já dei cupom demais aqui, Mandei muito cupom no Instagram. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!